Já ouviste falar em serviço social? Já ouviste falar em assistente social? Então, sabes onde podes fazer o curso superior de serviço social em Angola? Estes são temas que muitos desconhecem. Alguns compreendem mal e outros até já conhecem parcialmente. Eu sou Cláudio Muciande e hoje vamos explorar tudo isso. Então, peço aí a tua máxima atenção. Esse tema que nós vamos abordar hoje pretende trazer aqui a atenção daqueles que desconhecem, já ouviram falar, mas desconhecem o que é o serviço social, desconhecem quem é o assistente social, talvez façam uma confusão entre assistente social e assistência social, mas principalmente é para trazermos aqui a compreensão das instituições que ministram, que lecionam a formação superior em serviço social. Então nós vamos fazer primeiro um enquadramento, que é importante explicar o que é o serviço social, para muita gente que não conhece, não sabe. Também vamos explicar depois o que é o assistente social, para perceberem qual é o campo de atuação, para ver se vocês também criam um certo interesse e decidem partir para esta formação. Entretanto, o serviço social, vou tentar definir aqui de forma... Existem várias definições do que é o serviço social. Eu não quero ser muito teórico, no caso acadêmico, não quero buscar muitas. Quero trazer aqui um conteúdo um pouco mais leve, quero trazer também um conteúdo aqui perceptível para você que está lá, que não é abalizado em termos técnicos, que nós somos obrigados, na nossa formação, a estudarmos um arcabouço aqui de várias teorias. Somos preparados nesse sentido durante vários anos. A nossa formação em serviço social, já estou a trazer aqui, ele também é uma formação, mas vamos tentar definir já inicialmente o que é o serviço social. Eu vou trazer aqui que ele é uma disciplina acadêmica. Como assim disciplina acadêmica? Já estás a começar assim? Então o serviço social é uma ciência? É uma disciplina? Não é uma ciência. Serviço social ainda é apenas uma disciplina, É uma disciplina porque ela ainda bebe principalmente de vários métodos, de várias técnicas, de outras ciências, principalmente da psicologia, da sociologia. E ela, enquanto disciplina, ela está enquadrada dentro daquilo que é as ciências sociais aplicadas. Então ele não tem métodos próprios ainda do serviço social. Ele é muito eclética, o serviço social, e por isso ele é uma disciplina acadêmica que vai se dedicar a estudar, compreender e intervir nas múltiplas expressões da questão sociais, que são múltiplos problemas. Então, questões de desigualdades, questões de vulnerabilidade, questões de direitos humanos, questões de exclusão, pobreza, questões do gênero, questão da família, saúde, educação e por aí vai. Na verdade, essa definição que eu trago aqui é para você perceber que o serviço social como tal, enquanto uma disciplina, ele permite que traga estudos e prepare o profissional no futuro para atuação. Nós chamamos, de forma genérica, todos esses problemas que eu trouxe, desigualdades, vulnerabilidades, nós chamamos tudo isso questões sociais. Você ouve muito falar, os políticos e tal, principalmente, as questões sociais do país, as questões sociais daqui e dali. Então nós somos talhados, somos preparados para enfrentarmos, para planearmos, vamos dizer assim, na terminologia portuguesa de Portugal, planear muito pelo Brasil, para planejarmos soluções, para traçarmos diagnósticos que tragam soluções para determinadas comunidades, para determinados grupos de indivíduos, até para o indivíduo em si. Então nós estamos ali para atender essas demandas, esses problemas sociais. Então, em suma, aqui trazendo misturando várias definições, o serviço social é basicamente isto, enquanto ele é uma disciplina. Um dia vamos abordar com mais profundidade, nos outros vídeos que nós vamos fazer aqui, mas você está no nosso canal para discutirmos, para debatermos, para entendermos muito acerca do que é os problemas voltados à
ao serviço social e da atuação desse profissional. Então, o que é o assistente social como tal? O assistente social é o profissional com formação superior em serviço social. Agora já começa aqui a entender, né? O assistente social é o profissional com formação com formação superior em serviço social. Ele ou ela, aquilo que eu disse, vai trabalhar em diagnosticar problemas sociais, podem ser familiares, esses problemas podem ser comunitários, podem ser culturais, podem ser econômicos, podem ser desportivos. Então, estás a ver como é que nós temos várias saídas. Podemos trabalhar em qualquer área onde tenha grupos de pessoas, onde tenha apenas, às vezes, uma só pessoa. Isso é muito debatido ainda a nível das academias, acerca da atuação do assistente social. E podemos ajudar famílias, podemos ajudar as comunidades, ajuda as comunidades, aos indivíduos vulneráveis. O assistente social pode, ele formula, ele implementa, ele avalia políticas sociais, programas e projetos. Ele vai atuar em instituições estatais, pode atuar também em ONGs, que são organizações governamentais, ou então também pode ser chamado organizações sem fins lucrativos, OSFL. Né? Também pode atuar nisso, pode atuar em centros comunitários, pode atuar em hospitais, pode atuar em escolas, pode atuar em clubes desportivos, pode atuar em tribunais, pode atuar em todos os sítios. O assistente social ele é preparado para atuar em qualquer instituição. Eu costumo dizer que o assistente social ele é uma espécie de tudólogo, né? Trazendo aqui um termo terra-terra. Ele é uma espécie de tudólogo. O assistente social ele é preparado para perceber basicamente de quase tudo. Então, durante as nossas abordagens aqui, nos vários vídeos que nós vamos fazendo, depois nós vamos explicar um pouco do qual é o perfil. Vamos trazer aqui também o programa curricular desse curso de assistente social, não nesse vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo, ainda temos que falar das instituições, que é o nosso tema, que lecionam o ensino superior de serviço social em Angola. Então, vamos ter que fazer aqui um enquadramento que vai levar muito tempo, um enquadramento histórico, como é que surgiram essas instituições. Então, esses são basicamente o que é o serviço social, o que é o assistente social e onde é que ele atua, né? E quais são as competências que ele pode, e as competências e também os moldes de atuação dele próprio. Por exemplo, ele deve ter competências técnicas, por exemplo, deve ter competências éticas, deve ter competências inclusive teóricas e sensibilidade, no caso, para intervir em contextos sociais reais. Então, vamos agora falar de forma aqui um pouco mais resumida, rápida, sobre a origem do curso em Angola. Esse curso como tal ainda é muito desconhecido. Eu ouço pessoas onde eu passo e digo assim: você já ouviu falar de assistente social? Assistente social ou assistência social? Digo, não, o assistente social é o profissional, conforme eu já expliquei. Agora, assistência social é outra coisa. Nós vamos abordar num outro vídeo, eu não vou explicar aqui, mas você pode investigar se você quiser já. Pode começar a fazer esse exercício, principalmente você que vai ingressar agora para essa formação. Investiga já para não fazer confusão aí, os professores podem puxar aqui a orelha. Se você errar a terminologia assistente social com assistência social. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. Mas isso é pano para outra manga. Então nós vamos falar aqui um pouco, né, da origem desse curso em Angola, que é o que importa. Existem muitos estudos, há muitos vídeos aqui nas redes sociais, que eu já lhe convido a deixar aqui o seu like, deixa aí o seu like ali. Também subscreva o canal, porque este é o canal que nós vamos abordar temas voltados a essa área aqui em Angola. Deixa aí o teu like, também deixa o teu comentário aí, pode falar o que é que nós podemos abordar nos próximos vídeos, nas próximas intervenções. Deixem perguntas aqui também para nós irmos respondendo, para nós trocarmos ideias do que é e o que não é. Existe em Angola o serviço social como curso, ele vem já do período colonial. Lembrando que Angola como tal, esse nome foi nos imposto, né? Foi nos dado
devido à invasão colonial, foi-nos dado pela invasão colonial portuguesa, quando este, em 1482, atracou, chegou à região que nós hoje chamamos Angola, na foz do rio Zaire, sob o comando de Diogo Cão, né, no reinado de Dom João II. E este período em que chegaram aqui os portugueses, na altura, enquanto um reino também, o próprio Portugal, a coroa portuguesa atracou, já encontrou-nos aqui os nossos antepassados com reinos bem constituídos. Havia reinos aqui que hoje o país se chama hoje Angola, mas antigamente não se chamava Angola, né? Nós tínhamos os nossos reinos, tínhamos o reino do Ndongo, tínhamos o reino da Matamba, tínhamos o reino do Congo, tínhamos outros reinos ainda, que funcionavam de forma muito bem articuladas. Então, a invasão colonial impôs-nos esse nome devido ao que eles ouviram dos nossos títulos, no caso que nós chamávamos os nossos reis como Ngola, Nós tínhamos os nossos reis que nós chamávamos de Ngola. Primeiro chamávamos o título, né, como se fosse senhor, como se fosse rei, né, na nossa língua regional, língua materna, assim dizemos aqui em Angola, nossas línguas maternas, nós chamávamos Ngola e depois vinha um nome. Um exemplo são os nomes que vocês conhecem, que nós aqui, principalmente os angolanos, temos o Ngola Canini, o Ngola Kiluange, o Ngola Mbandi. Nós tínhamos já as nossas terminologias, a nossa língua que nós usávamos aqui. Mas o colono português, por ouvir Angola, decidiu chamar então o país que ele decidiu ocupar, o território que ele decidiu ocupar, que hoje se chama Angola, decidiu chamar de Angola, né? Que na altura depois transformou-se, depois da ocupação, da invasão colonial, transformou-se num apêndice, numa província da coroa portuguesa, né? Chamaram do nome de província ultramarina, chamada Angola. Então nós viramos uma província ultramarina de Portugal. Quando ele veio para aqui, trouxe depois consigo toda a sua comitiva, né? Vieram povos. E o período de colonização não foi feita de forma romântica, não foi feita de forma romântica, conforme todos sabem. E houve necessidade do português como tal também se estabelecer num império que eles criaram, Angola como província ultramarina. Houve necessidade deles estabelecerem as suas bases aqui dentro. E uma delas, com eles tiveram problemas também sociais. Então o serviço social em Angola tem raízes do período colonial. E a formação de quadros começou a ser pensada já em meados do próprio século XX. Por exemplo, foi em 1962, né, mais propriamente falando, que foi criado o primeiro instituto, que é o Instituto de Pio XII, que era um instituto, chamava-se Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII. Então, esse foi um marco importante, porque foi nele que se iniciou formalmente a formação ligada ao serviço social, que depois vocês também vão, na história, vão tentar ler um pouquinho, que houve necessidade dos portugueses, naquela altura, formarem esses profissionais com viés de dar resposta aos problemas da própria colônia em si, da própria colônia. Então, esses aspectos que nós vamos tratando sobre a história da gênese, no caso da criação das instituições de ensino superior de serviço social, vocês podem encontrar em alguns livros, e eu recomendo, trouxe aqui alguns. Este livro está virado, mas o título deste livro é Natureza do Serviço Social em Angola. Este é um livro, uma obra do Dr. Antônio Monteiro. É uma obra que é muito recomendada nas nossas instituições de ensino superior que lecionam o curso de serviço social, e eu recomendo que
leiam, todo assistente social devia ter essa obra em casa. Também mandar já um abraço aí para o Dr. Antônio Monteiro, para o Dr. Amor Monteiro, se estiver a ver esse vídeo. Dr. Amor Monteiro, deixa aqui um carinho, aqui um abraço para os nossos seguidores. Dr. Amor Monteiro é um professor também que leciona numa das instituições de ensino superior e ministra um curso de serviço social. E nessa obra, Dr. Amor Monteiro, ele vai fazer uma imersão profunda acerca da gênese do serviço social em Angola, acerca da origem do serviço social em Angola. Então, dentro dessa mesma obra, ele vai falar também, e olha, deixa eu mostrar aqui, não sei se vão ver, mas não vai dar para ver no caso, não tem como, né? Mas essa obra vai falar um pouco acerca da inclusão, da incursão. O serviço social vai resistir do período colonial até, eu vou dizer assim, a era contemporânea em que nos encontramos hoje, né? A era contemporânea. O Dr. Amor Monteiro vai falar acerca desse período de 1962, né, da gênese, que vai ser criada esse instituto que eu frisei agora, que é o Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII, em 1962, que depois, com o período de luta de independência, das lutas de independência aqui em Angola, esse instituto vai dar lugar, em 2005, vai dar lugar a outro instituto, no caso, que é o Instituto Superior João Paulo II da Universidade Católica de Angola. Vai ter uma interrupção aí em 1975, com a Guerra de Independência, que Angola vai resistir. Vai estar o caos, claro, é um caos, são lutas que vão ser desencadeadas no período de independência, e houve obrigação de se suspender as várias instituições. No caso, as instituições param literalmente por causa das guerras, e com o tempo, depois há necessidade de se reativar e vai iniciar uma luta gigante. A Igreja Católica vai iniciar uma luta no bom sentido de reativar a formação de assistentes sociais. Mas depois vai ter aquela discussão toda, vamos ter alguns elementos que depois nós vamos trazer essa história mais profundamente. Também podem marcar aí, vamos depois discutir aqui entre nós. Vai haver uma luta por parte da Igreja Católica, através do Frei muito conhecido, que nesse caso é o Frei João Domingos, que através da Conferência Episcopal Angola e São Tomé também, que vai trazer a retoma do curso através do Instituto Superior João Paulo II, isso é em 2005. Então, o Instituto reabre em 2005 com vários cursos da Igreja Católica, fazendo parte da Universidade Católica, no caso, e vai trazer 2 cursos lá, que é o curso de Serviço Social e o curso de... vai trazer o curso de Serviço Social e mais o curso, esqueci-me agora, deve ser o curso de Educação Moral e Cívica, né? Não me vem aqui agora em mente, curso de Educação Moral e Cívica. Me parece ser esse, né? Depois vamos fazer as devidas correções, vocês aí depois também dão uma vista de olhos. Mas vai trazer esses cursos e retoma em 2005. Este é o curso, o primeiro instituto superior privado que vai surgir. Mais tarde, através do Ministério, país independente, né? Em 2000 estamos aqui a falar, agora demos um salto até 2008, o país está independente, o país viveu períodos de guerra. Angola, estamos aqui a falar de guerras entre forças políticas internas que resistem a algumas guerras, e houve necessidade de se reconstruir o país, no caso, e temos um ministério que vai jogar aqui um papel muito importante no período de reconstrução nacional, que é o Ministério da Reinserção Social. E esse ministério vai ter necessidade de formar profissionais que têm de dar respostas aos vários problemas sociais. Então, e essas respostas têm que ser dadas de forma profissional. É assim que vai se fazer um grande esforço e
se institui, se cria a primeira instituição pública que vai formar assistentes sociais, que é o Instituto Superior de Serviço Social, em 2008. Vai se criar. Mas só 2 anos depois é que ele vai lecionar, é que ele vai abrir as suas portas, em 2010. Então, o ISUP 2, que é o Instituto Superior João Paulo II, ISUP, é uma instituição privada, e o Instituto Superior de Serviço Social, o ISSS, é uma instituição de cariz público. E que em 2021, agora recentemente em 2021, e esse vídeo está a ser gravado agora em 2025, no final de 2025, em 2021, este Instituto Superior de Serviço Social Público vai, no âmbito da reorganização do sistema de ensino que Angola vai pretender dar através do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior, vai agregar esse instituto para dentro da Universidade de Luanda, que é uma universidade que tem várias outras faculdades e outras instituições de ensino superior, né? Várias unidades orgânicas. Ele vai trazer o ISSS para dentro da Universidade de Luanda. Então muda nesse processo também o nome. Isto aí em 2000, se não estou em erro, em 2021. E muda o nome para Faculdade de Serviço Social, que é a única faculdade pública que existe até hoje em Angola. Angola atualmente tem 21 estados, né? Falo aqui na linguagem para os países federativos ou federados ou federativos, como é o Brasil. No Brasil sei que é um dos países que acompanha muito conteúdos de Angola. E nós temos 21, traduzindo aqui federação, estados para vocês, desculpa, estado para o Brasil, província para nós, os angolanos e nós africanos, moçambicanos e tudo mais. Então a província, Angola tem 21 províncias nesse momento, e esse instituto privado, que eu já disse que é o ISUP, está dentro da capital da República de Angola, que é Luanda. E essa faculdade pública também, que é a Faculdade de Serviço Social, também está dentro da capital, que é Luanda. Mas não são apenas essas duas instituições que lecionam por serviço social. Pasmem-se, porque muitos estudantes, inclusive até formados em serviço social, defendem ainda que só existem 2 instituições que formam assistentes sociais. Para vossa informação, existe mais uma instituição, e vocês podem, se quiserem, dar uma vista de olhos lá na página deles. É uma instituição que encontra-se na província de Benguela, que também forma assistentes sociais, que é o Instituto Superior Politécnico de Benguela, afeto também o Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, né? No caso que afeto há também a Igreja Católica. Vamos já dizer que também faz parte, possivelmente, depois me corrijam ali nos comentários, quem puder me dar mais subsídios. Essa instituição faz parte também da Universidade Católica de Angola. Então, Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, o ISPOCAB, também leciona o curso de Serviço Social. E este ano eu tive contato com algumas informações que abriram as vagas para esse mesmo curso. Então temos 3 cursos, temos 3 instituições, melhor dizendo, que lecionam o curso superior em Serviço Social. No caso, voltando aqui à origem do nosso tema, o Serviço Social forma assistentes sociais. E eu disse para vocês investigarem acerca da assistência social, que são práticas que são feitas ou realizadas. Não vou definir aqui, deixo já assim aberto para vocês investigarem. Vamos já lançar algum desafio. Assistência social não é serviço social. Vamos já diferenciar aqui. Assistência social não é serviço social. Isso vamos abordar num outro assunto.
Eu vou trazer o outro assunto que possivelmente traremos aqui em pauta para nós abordarmos um pouco, é acerca disso aqui. O que é assistência social, o que é serviço social e mais outros itens que vamos trazer aqui. Então, eu trouxe o histórico para vocês perceberem como foi criada essas instituições. Fora desse livro que eu disse do Dr. Amor Monteiro, que fala sobre a natureza do serviço social em Angola, também recomendo uma outra leitura que é do professor Filho, né? João Manuel Correia Filho. Este livro tem como título História do Ensino Superior em Angola. Este livro aqui aborda sobre também a gênese, fala muito profundamente acerca da criação. Dr. Filho está, vocês verem, ele também é professor de uma instituição que leciona o curso de Serviço Social. Ministra até agora, né? Estava na Faculdade de Serviço Social. Nosso professor Filho, também lhe convido, professor Filho, a deixar aqui os teus comentários, dar aqui um abraço para os nossos seguidores, os nossos estudantes, os nossos colegas do curso de Serviço Social. E o Dr. Amor Monteiro, infelizmente, não nos deixou aqui na sua capa uma fotografia, senão mostraríamos também a imagem do Dr. Amor Monteiro. Então, o Dr. Filho vai fazer também uma profunda, mas é uma profunda mesmo. Eu recomendo a leitura desse livro. Este livro é extraordinário. Ele fala da história do ensino superior, o título é História do Serviço Superior em Angola. Ele vai falar sobre as principais atividades e responsabilidades do docente do ensino superior e, dentro disto, ele vai fazer também um enquadramento acerca da criação das universidades, instituições de ensino superior aqui dentro de Angola, em especial as instituições que ministram o curso de Serviço Social. Vai falar sobre a história, a gênese das duas instituições. Infelizmente, os estudos que aí tem são anteriores ao Instituto Politécnico de Benguela, né? Então, nenhuma delas fala sobre a instituição de Benguela, mas falam mais do ISUP e também falam sobre a criação da Faculdade de Serviço Social, antes Instituto Superior de Serviço Social e atualmente Faculdade de Serviço Social. Outra autora também que vai falar um pouquinho sobre a história do serviço social em Angola, a história do serviço social em Angola, é a professora Indira Monteiro. A Indira Monteiro também é uma professora que também ministra na Faculdade de Serviço Social, uma professora muito conhecida e que também fala de forma muito profunda acerca da história do serviço social em Angola. Aliás, é o título de um artigo que ela escreveu, que você pode encontrar na internet, é só escrever aí História do Serviço Social em Angola, depois escreva Indira Lazarine Catoto Monteiro Félix. E vais encontrar isso na internet. Ela vai falar de forma também muito aprofundada, fazendo menção da obra que eu lhe mostrei aqui, da obra do professor Amor Monteiro, da natureza do serviço social em Angola, e ela vai fazer menção da criação dos dois institutos de serviço social. Então, em suma, o que nós podíamos abordar é isto, trazer aqui, não esqueça de deixar o teu comentário, traga aí algumas dúvidas que você tenha, que você queira também ver esclarecido, se calhar algumas opiniões. Queria muito que os nossos professores nos ajudassem aqui também, dando alguns comentários, trazendo algumas luzes, principalmente para aqueles estudantes, os colegas, vou citar assim, que foram integrados agora dentro do curso de Serviço Social e que pretendem amanhã se tornarem um profissional de mão cheia na sua atuação. Então, é mais ou menos isso. Agora, qual o perfil de saída? Eu faço essa formação, eu já expliquei um pouco lá acima, mas vamos, se calhar, fazer um enquadramento assim mais profundo também, né? Trazendo até alguns pontos diretos. Qual o perfil de saída? Eu faço essa formação e depois, onde é que eu trabalho? Onde é que eu atuo? Vou repetir. O serviço social
ele é tão completo, ele é tão lato, tão aberto, que você pode atuar em qualquer sítio, em qualquer lugar. Inclusive, você pode ser um profissional liberal, que poderás atuar de forma independente, conforme atua um advogado, conforme atua um médico, que não está em alguma instituição. Podes fazer isso. Um exemplo, você pode podes trabalhar com os tribunais, elaborando laudos. Você pode trabalhar, por exemplo, e vamos falar do perfil de saída ainda do curso. Quem termina o curso de serviço social, que são lecionados você vai estudar durante 4 anos, né? A formação em média em Angola são de 4 anos. Em média não, a formação de serviço social em Angola são de 4 anos. E nesse período nós somos capacitados do 1º ao 4º ano com aspectos teóricos, metodológicos. Depois temos muita bagagem, aprendermos como usamos instrumentos técnicos operativos, como usarmos, e também aprendemos aprendemos muito, não alguns, mas muito, a nossa atuação do ponto de vista ético-político. Não é a política de política, não, mas é acerca da nossa profissão como tal, né? Por exemplo, o Brasil possui um código de ética e nós em Angola ainda não temos, até a data que eu faço esse vídeo. Nós temos uma associação que traz como carteira uma associação dos assistentes sociais que existe e que a atual gestão trouxe como prioridade também esse quesito, transformar em uma ordem a associação e trabalhar também no código de ética de atuação do próprio assistente social. Então, nós vamos ter muitas disciplinas do 1º ao 4º ano. Você vai ter que estudar, você vai ter introdução de tudo no 1º ano, a introdução de tudo. Você precisa aprender de tudo, vai ter um pouco de direito, vai estudar direito da família, vai estudar, por exemplo, durante o 1º semestre, vai estudar muita coisa, muita introdução. No 1º e 2º semestre do 1º ano, você vai estudar direito da família, vai estudar filosofia geral, vai estudar os fundamentos históricos dessa mesma disciplina que nós estamos aqui a estudar. Eu estou a falar de disciplina para você perceber que o serviço social não é ciência, né? É mesmo uma disciplina. E é uma disciplina que faz parte das ciências sociais aplicadas. E o serviço social também é uma profissão, né? Que o técnico que atua no serviço social é chamado de assistente social. Então nós vamos estudar fundamentos históricos do serviço social, vamos estudar a história de Angola como tal, que é importante, visto que eu tive que fazer um enquadramento histórico aqui. Tudo isso você tem que estudar, né, dentro da formação da história de Angola. Você vai ter que ter noções básicas de informática, você vai precisar exarar documentos, e para você fazer documentos você precisa ter noções de informática. Você precisa ter introduções à investigação social, vai ter que estudar isso também, investigação social. Você vai ter que ter noções de sociologia, porque as nossas atuações sempre vão ser pautadas, muitas vezes, dentro do âmbito da sociologia. Nós vamos ter que estudar teorias das sociologias, por exemplo, da sociologia, para podermos fazer o nosso enquadramento com a visão com a visão de um assistente social. Então você vai ter que cruzar várias teorias de várias disciplinas para poder cozinhar e trazer um prato pronto, revestido, um prato pronto, servido de coisas do assistente social. Então você vai ter isso, você vai ter que ter introdução ao direito, que eu já disse aí em cima. Você tem direito à família, mas também tem que ter introdução própria ao direito. Você vai ter que ter línguas para perceber muito. Por exemplo, nós temos uma cultura muito rica. Em Angola nós falamos várias línguas. Algumas instituições, por exemplo, serviço social, a Faculdade de Serviço Social, a pública, até o ano antepassado ministrava línguas nacionais. O Quimbundo e o Umbundo, que são línguas regionais nossas em Angola, o que permitem que o assistente social se deslocar para regiões que falam essas línguas, ter noções básicas para entender o que o utente, o que é que um indivíduo, um sujeito, essas expressões que eu usei agora, utente, são as pessoas que normalmente são atendidas pelo assistente social, o que é que o indivíduo que vai ser alvo da nossa atuação está a dizer, você precisa entender também, né? É pouca, nós temos várias línguas, mas davam essas, mas que atualmente, de momento, estão descontinuadas no programa curricular da Faculdade de Serviço Social.
E também tem língua portuguesa que precisa aprender, que você tem que saber falar, tem que saber escrever. Então você vai ter metodologia de técnicas de pesquisa, você vai ter psicologia de desenvolvimento, você vai estudar psicologia, você precisa entender o indivíduo enquanto ser pensante, você vai ter que ter noção de psicologia geral. Tudo isso, por exemplo, que eu estou a falar, vai aprender no primeiro ano, depois vais para o segundo, vais começar a ter mais outras, também noções de outras disciplinas. Então é tudo isso que eu vou dizendo aqui. Por isso é que o perfil de saída de um assistente social, o que eu estou a dizer, o assistente social torna-se uma espécie de tudólogo. Nós lemos muito, você precisa ler muito. Isso é bom, vai te ajudar muito, você vai compreender quase tudo e é muito bom. Eu recomendo fortemente que você aposte nessa formação. A Angola precisa de assistentes sociais, tem uma base de dados ainda muito curta. Olha, o enquadramento que eu vos fiz aqui, o serviço social só vai surgir em 2000 a partir, o colono eram os únicos que tinham acesso direto, quem quisesse fazer, mas naquele período colonial, em 1965 e 62, vai surgir aí o Instituto Pio XII, com viés católico. Alguns, segundo o livro do próprio Dr. Amor Monteiro, ele vai relatar que alguns angolanos tiveram acesso no período colonial ao curso de serviço social, mas deviam ser pessoas com permissão, né? Com a permissão, melhor dizendo, do colono. Só podiam fazer algumas pessoas que tinham um certo status junto da comunidade colonial. Então, eles podiam fazer. Muitas vezes, esses angolanos, no período colonial, que iam fazer a formação, eram pessoas que também estavam dentro da Igreja Católica, iam fazer a formação. Então, é preciso você ler primeiro esse livro daqui e cruzar também com a informação que vai te trazer o Dr. Filho. Leia o livro, recomendo o livro do Dr. Amor Monteiro, Natureza do Serviço Social, Natureza do Serviço Social, e recomendo também o livro do Dr. João Filho, que é o livro História do Serviço Social em Angola, Desafio e Perspectivas do Docente Universitário no século XXI, João Manuel Correa Filho. Então, o serviço social em Angola é muito novo, conforme vocês viram, mas no mundo inteiro ainda o serviço social é muito mais atuante no Brasil, em Portugal, aonde nós bebemos muito dos referenciais teóricos, né, dos livros, das metodologias que eles usam. Nós bebemos muito do Brasil e também um pouco de Portugal. Nós temos aí, por exemplo, se você sabe perguntar, então no mundo inteiro o serviço social começou desde quando? O serviço social. Ele é um pouco discutido, o serviço social como tal, mas segundo uma autora que é a Maria José Núncio, no seu livro, que eu também recomendo, que é este que está aqui, no seu livro Introdução ao Serviço Social, História, Teoria e Métodos, Maria José Núncio vai dizer que o serviço social, enquanto conjunto de práticas profissionais e especialmente enquanto disciplina, tá vendo? Ela vai trazer aqui dois conjuntos, depois vamos discutir isso, serviço social enquanto práticas profissionais e também especialmente enquanto disciplina científica. Depois vamos discutir se serviço social é ciência ou se é uma disciplina. Tem uma experiência curta de pouco mais de um século. Então, diferente das outras disciplinas milenares como a psicologia, a própria sociologia em si, o serviço social não tem um século, não tem 100 anos ainda, ainda é nova. Mas ele tem um cariz de atuação muito, muito, muito incisivo acerca dos problemas sociais. É aí onde depois nós vamos discutir vários assuntos, vamos trazer aqui diversas abordagens, né? Como é que o serviço social evoluiu e tudo mais, como é que se criou, para termos muitos conteúdos que debatermos aqui na nossa página, né? Conversamos aqui entre nós. Então recomendo, esse é o convite. Inicialmente trago este tema das universidades disponíveis, ou faculdades ou institutos que estão disponíveis para receber você que quer fazer o curso de serviço social em Angola. Faculdade de Serviço Social Pública, onde você pode ir fazer a sua inscrição e te candidatar à formação. Atualmente ele tem um custo mínimo, o sistema de educação em Angola tem um decreto próprio que rege o serviço de cobrança das propinas, e a instituição pública é a mais barata, que está disponível para pessoas que têm pouca
condição financeira. Você pode entrar e pagas uma taxa razoável durante a tua formação. Já o Instituto Superior de Serviços, o Instituto Superior João Paulo II, o ISUP, é privado. Então as propinas lá têm um outro valor, porque é mesmo privado lá dentro, e também o instituto que nós frisamos aqui, de Benguela, o ISPOCAB, o Instituto Superior Politécnico Católico, também é privado e faz parte da mesma rede do Instituto João Paulo II. Se estiver enganado aqui ou estiver equivocado, por gentileza peço aí a vocês que me ajudem, né, corrigindo, trazendo aqui algumas informações pertinentes. Então, em suma, é isso. Queria deixar aqui um abraço para todos vocês e dar força. Não larguem, não desistam. Ainda são muito poucos assistentes sociais formados. Há uma luta titânica em trazer aqui os profissionais que estão talhados, estão capacitados para atuarem naquilo que são os vários problemas. Nós usamos um termo chamado expressões da questão social, vários problemas sociais, né? E eu abordei aqui alguns que você pode atuar. E para fechar aqui o nosso vídeo, estava a falar de perfil de saída, né? Você, quando termina um curso de serviço social em Angola, você deverá ter capacidade crítica. Você terminando mesmo o curso de serviço social em Angola, você deve sair tendo capacidade crítica para você analisar a realidade social. Quando você terminar, você vai ter essa valência, vai conseguir fazer uma análise da realidade social, vai identificar problemas sociais, desigualdades e vulnerabilidade. Você vai poder saber fazer diagnóstico. Vais poder saber diagnosticar situações de risco social nas famílias, nas comunidades. Vais poder analisar contextos culturais, né, econômicos, políticos. Vais saber intervir em projetos, programas e políticas sociais. Vais saber conceber, vais saber implementar, coordenar e avaliar até projetos. Vais saber fazer tudo isso. Vais poder trabalhar com ética, que é também que se recomenda. Vais poder trabalhar com ética, com postura própria de profissional, sabendo onde estão as tuas limitações, até onde vão os teus limites, enquanto um profissional que vai atuar na área, respeitando os direitos humanos, a diversidade, a equidade, no caso do gênero, inclusão social. E você vai ter que ser capaz, por exemplo, terminando, vai ser capaz de atuar em diversos espaços, como órgãos públicos, que eu já disse. Vais poder trabalhar em ministérios, se você puder, vais trabalhar em institutos, podes trabalhar em governos provinciais, nas administrações municipais, podes trabalhar inclusive nas administrações municipais ou então distritais, né? Podes trabalhar em ONGs também, organizações não governamentais, os brasileiros chamam de ONG, né? Nós aqui falamos ONGs, ou então nas organizações sem fins lucrativos, OSFL, nas organizações comunitárias, pode trabalhar em escolas, pode trabalhar em hospitais, pode trabalhar em centro de apoio social, pode trabalhar em centro de reabilitação, pode trabalhar em lar de acolhimento, pode trabalhar, o mundo é muito vasto, pode trabalhar em associações, em clubes esportivos, pode trabalhar em qualquer sítio. A criatividade ou a força do assistente social faz-lhe abrir terrenos, faz-lhe abrir portas para ele implementar aquilo que é o poder transformador do serviço social em qualquer contexto. Então, isso que eu trouxe são alguns exemplos. Você também, terminando, pode ter competências, por exemplo, metodológicas, vais aprender aquilo que eu já disse, com o arcabouço teórico, né, a quantidade de teorias que você recebe. E também nós temos aqui uma componente dos estágios que nós realizamos durante a nossa formação, que vai nos dar a capacidade de desenvolvermos, tirarmos da teoria e trazermos para a prática nossas aplicações. Lá mesmo na academia onde você se matricular, as academias normalmente têm programas de estágios obrigatórios, estágios supervisionados, onde o estudante é enviado numa determinada instituição, numa determinada comunidade, e lá você vai ter que trazer tudo aquilo que você aprendeu na carteira, sentado na cadeira, vai ter que transformar isso na prática. Então você é treinado já na academia, e quando você vai para uma instituição, normalmente não há muita dificuldade. O que você tem é só que se abalizar com o contexto que você vai encontrar na instituição que você ser colocado, e lá tens a capacidade apenas de trazer as tuas bagagens para a realidade em que você foi colocado. Então você vai ter competências metodológicas que vais aprender
vais aprender a fazer investigação social, vais ter que aprender a usar instrumentos de diagnósticos, por exemplo, entrevistas, visitas domiciliares, observações, que você vai aprender como é que se faz, os questionários, elaboração de relatórios, por exemplo, pareceres, que eu já tinha dito também, vais aprender a fazer projetos. Então, são mais ou menos essas aplicações. Em suma, você deve, no final da tua formação, durante os 4 anos, vai sair daí preparado para o trabalho prático, né? E o estágio supervisionado vai te permitir ter esse contato direto com as realidades sociais. E vais aprender com isso a ter empatia, vais aprender a ter comunicação e vais poder trabalhar, por exemplo, em equipa, porque a nossa formação, inclusive, nos permite isso. Nos dá também essa possibilidade de podermos trabalhar de forma interdisciplinar, né? De forma com outros profissionais de outras áreas. Nos permite fazer essa coligação de trabalho em rede, poder trabalhar com outros profissionais. O tempo de formação que eu já disse são de 4 anos, a licenciatura, né? Estão estruturados em 4 anos que eu já disse. No primeiro ano você vai entrar em introdução ao serviço social. Isso vamos falar de forma aprofundada. No segundo ano você vai aprender um pouco sobre as políticas, a introdução ao serviço social, vamos dizer assim, onde você vai ter que estudar tudo que é introdutório, desde sociologia, psicologia, eu já falei sobre isso. E, em suma, podia passar aqui também para vocês a localização dessas instituições. Por exemplo, eu já tinha dito ali, você pode encontrar o ISUP. Onde é que está o ISUP? O ISUP está localizado em Luanda, na província de Luanda, o estado de Luanda, e juntamente também a Faculdade de Serviço Social, que também está em Luanda. O ISUP, para quem conhece Luanda, está localizado no centro da cidade de Luanda, né, no 1º de maio, pode chegar aí e localizar o ISUP. Já a Faculdade de Serviço Social também está localizada na província de Luanda, o estado de Luanda, propriamente na Avenida Fidel de Castro, ali no Benfica, quem desce o Benfica, depois tem uma outra faculdade muito conhecida, não vou passar aqui o nome para não dar spoiler, mas antes do Instituto, o Centro Nacional, o Centro de Hemodiálise aí do Benfica, muito antes está a Faculdade de Serviço Social, onde ele está. Aí ao descer, saída, quem sai da centralidade do Quilamba, ao descer para ir para o Benfica, está nessa área. Então, para quem quiser algumas dicas, pode verificar nas páginas, por exemplo, os editais de admissão dessas instituições, são geralmente publicadas em sites oficiais. A Faculdade de Serviço Social, por exemplo, é um dos que se comunica muito. A Universidade de Luanda tem esse cariz, é muito forte na questão de divulgação de informações. Você pode ir ao site, é só escrever aí Universidade de Luanda ou então Faculdade de Serviço Social e você vai ter acesso aos editais de admissão. Nesse período já não tem como, agora gravamos o vídeo porque já foi feito, já passou o período de admissão, os testes também já foram feitos, e é o que eu não expliquei aqui. A admissão para essas instituições são feitas com base em testes de admissão, e os melhores posicionados é que têm, lógico, a primícia de terem o acesso às vagas disponíveis. Então, geralmente são publicados esses editais nos sites oficiais e também nas páginas, nas redes sociais. Podes também, se quiser conferir com o reconhecimento dos cursos junto do Ministério do Ensino Superior, você pode aferir se esses cursos de serviço social nessas instituições estão reconhecidas. Eu posso te falar com propriedade que estão. Falo do curso, não conheço ainda bem a realidade do ISPOCAB, o Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, mas posso te falar com propriedade do Instituto Superior João Paulo II, ISUP, que é reconhecido, e também da Faculdade de Serviço Social, que estão devidamente reconhecidos pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação. E também, se você quiser, pode garantir que há possibilidade de bolsa de estudo e apoios financeiros. Se quiser estudar, é só explorar um pouco as políticas de bolsas para quem não tem muitas condições, que eles possuem bolsa de estudo para suportarem para aquelas pessoas que têm algumas dificuldades, algumas necessidades financeiras que não se consegue. Se for necessário, você pode recorrer a essa instituição, que facilitam os acessos à bolsa. E
se quiser também frequentar, pensa na mobilidade. Se não moras, por exemplo, se não moras em Luanda ou Benguela, considera, né? Vê aí, muita gente se desloca de outras províncias. Vocês, como veem, são exíguas as instituições que ministram curso de serviço social. Temos apenas 2 em Luanda. Então não há muitas alternativas para cerca da população que nós temos. Então, este é um vídeo para lhe fazer pensar em ingressar nesse curso de serviço social, e pode ter certeza, esse curso vai ser muito requisitado em Angola, muito requisitado em Angola, isso eu posso lhe afirmar. Devido às condições, repito, que nós vivemos, Angola vai precisar de dar uma cambalhota e deixar também um apelo aqui aos nossos governantes, existem profissionais que estão talhados para assessorarem na concessão de políticas sociais para darem resposta a essas demandas que o país atravessa, e que não vivemos um período que não é muito, não é um período muito áureo em termos de problemas. Vivemos um período muito complicado, né, em termos de problemas sociais, e a necessidade de contar com esses profissionais que são formados, são talhados para darem resposta às várias expressões. Repito aqui esse termo, expressão da questão social. Então, trabalhem com as instituições, trabalhem com as faculdades. Esse é mais coisa, formam-se nessa área, porque acredito que o Estado angolano vai surgir num momento que vai ser necessário trabalhar com os assistentes sociais. Então, recomendo aos nossos governantes, que são eles que estão encarregues de levarem soluções para as comunidades, que recomendem às instituições que formam assistentes sociais, reúnam com os assistentes sociais, sentem para ouvir opiniões de como podemos driblar esses problemas sociais que nós vivemos num país. Então, estava a dizer, para quem pretende fazer o curso que vive distante, pensa na mobilidade, né? Se não vives em Luanda ou em Benguela, considere um alojamento. Converse com pessoas que vivam na província de Luanda ou Benguela para saber quanto custaria, por exemplo, o alojamento, a renda de um quarto, né? Da partilha conjunta, do aluguer de uma casa. Muita gente faz isso. Eu tive colegas que vieram de outras províncias e que ficaram durante 4 anos a fazerem a formação e arrendaram espaços assim próximo da própria faculdade, e estão a terminar, e outros terminaram a sua formação. Então pronto, ficou recomendada as 2 bibliografias, as 3 no caso, ou 4, né? Trouxe aqui a bibliografia da natureza, a natureza. Estou a falar aqui um pouco rápido, acredito que os brasileiros já costumam reclamar acerca da nossa forma de nos expressarmos, mas para quem ouve Portugal, o angolano nem chega próximo, né? O português fala muito mais rápido do que o próprio angolano. Então, vou falar assim com uma ligeira pausa para permitir que o brasileiro consiga perceber a nossa linguagem. Eu estava a dizer que as recomendações acerca da leitura das bibliografias iniciais para quem pretende fazer o curso de serviço social em Angola, recomendo A Natureza do Serviço Social em Angola, do Dr. Amor Antônio Monteiro, e também recomendo a leitura, não tem muito a ver com serviço social como tal, mas para a história do surgimento das instituições de ensino superior, recomendo a história do ensino superior em Angola, do Dr. João Manuel Correia Filho. E no início da vossa formação, depois vocês vão ter contato, e também falei, né, do livro da História do Serviço Social, da professora Indira Félix, E no início do ano acadêmico, vocês vão ser, não tem como, é incontornável não estudar a natureza do serviço social. A natureza do serviço social. A gênese do serviço social do Dr. Montano, Carlos Montano, se não estou em erro. Deixa eu só ver aqui um instante. Como ia dizendo, é realmente a natureza do serviço social do professor Carlos Montano, aonde nós estudamos, sei que os brasileiros também são recomendados a lerem,
A Natureza do Serviço Social, do Dr. Carlos Montano, onde você vai ter a introdução, vai ser introduzido naquilo que são os agentes, o nascimento do serviço social, as várias discussões que tem aí em torno do serviço social, enquanto profissão, enquanto disciplina, se é ciência, se não é. E depois esse livro que eu lhe trouxe, A Natureza de Carlos Montano, Agente de Serviço Social, que também está disponível na internet, por ser uma obra que já alcançou um nível muito amplo a nível do estudo de serviço social. Você pode encontrar ele na internet ou procurar o livro tal como ele está e comprar. E aqui o livro que eu recomendei da professora Maria, da doutora Maria José da Silveira Núncio, Introdução ao Serviço Social, História, Teorias e Métodos. Então, o nosso vídeo de hoje é este. Espero que tenha lhe ajudado. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de subscrever, siga nossas páginas, porque vamos trazer conteúdos voltados e vamos tirar suas dúvidas. Vai deixando aí algumas dúvidas e nós vamos, naquilo que for possível, vamos ir tirando algumas dúvidas. Então é tudo. Queria dar aí um abraço em especial a todos os caloiros, né? Esse vídeo é para vocês, a todos os caloiros que vão agora abraçar esse desafio do serviço social. Então é para dizer para vocês que o serviço social é mais do que uma profissão, ele é um compromisso com a transformação das comunidades, com a justiça social, com a defesa daqueles cujos direitos são frequentemente esquecidos, né? Se você tem vontade mesmo de fazer a diferença e de trabalhar com pessoas, de questionar, de construir soluções, este curso pode ser mesmo o teu caminho. Então, e Angola precisa de assistentes sociais bem formados para enfrentar desafios sociais que temos. Mais uma vez, eu sou Cláudio Muciande e espero que esse vídeo te ajude, né, a ver que o serviço social não é só possível, é necessário. Então, até já!